Os anos 90 foram uma ótima década para os fãs de automóveis. Alguns dos melhores carros esportivos de todos os tipos conquistaram o mundo nos anos 90. O motocross estava no auge absoluto, e as motos esportivas japonesas e italianas avançaram décadas à frente em termos de desempenho e tecnologia. Para muitos, o pico do progresso das bicicletas esportivas ocorreu no final da década, em 1999, na forma da Suzuki Hayabusa. A melhor maneira de entender a Hayabusa em seu contexto e a intenção da Suzuki com essa motocicleta insana é entender o nome. Ao contrário de muitos fabricantes de motocicletas, a Suzuki costuma ser mais intencional com seus principais nomes de modelos. Hayabusa. Hayabusa é o nome japonês dado ao falcão peregrino, o animal mais rápido do planeta, capaz de atingir mais de 200 milhas por hora. Mas é muito mais profundo do que apenas velocidade. Veja, o falcão peregrino não é conhecido apenas por sua velocidade, ele também é conhecido como um predador com sua presa favorita, um animal que ele gosta muito de perseguir e comer. Ou seja, Blackbirds. Veja, apenas alguns anos antes do lançamento da ridícula Hayabusa da Suzuki, a Honda lançou o Blackbird. Uma motocicleta deveria ir mais rápido do que qualquer motocicleta, e a Hayabusa da Suzuki foi feita para atropelá-la e comê-la. Agora, essa era uma época interessante no mundo do desenvolvimento de bicicletas esportivas. A potência e o desempenho brutos, juntamente com o melhor desenvolvimento de suspensão e chassi, significavam que bicicletas de corrida completas nas formas de 750 cm3 e 1000 cm3 estavam agora prontamente disponíveis para o piloto médio. O maior impacto dos anos 80, graças a motos como a Kawasaki GPZ900R e, claro, a Suzuki GSX-R 750 e a RC30, é que agora, as motocicletas mais rápidas e potentes do mundo também tinham um manuseio à altura. Ao contrário das grandes superbikes dos anos 70, mais uma espécie de divisão estava acontecendo no mundo das bicicletas esportivas nos anos 90. Um bom exemplo disso é a Kawasaki Ninja ZZ-R 1100 ou ZX-11, dependendo de onde você morava. Essa motocicleta seguiu um caminho muito diferente do tipo de fórmula de produção do Grand Prix de outras motos esportivas. Era uma bicicleta mais focada na velocidade máxima, que era de mais de 170 milhas por hora, aliás. E é essa moto que o Honda Blackbird estava realmente mirando e, finalmente, derrotada na corrida para construir a motocicleta mais potente e rápida. O Blackbird foi mais rápido que o ZX-11 por 1 milha. Essas motocicletas iniciaram a guerra de velocidade máxima e potência entre fabricantes japoneses, e uma bicicleta encerrou essa guerra. Veja, os falcões Hayabusa ou Peregrine não se movem apenas um pouco mais rápido do que os Melrose. Não, eles os caçam e os devoram. A Suzuki não pretendia fazer uma motocicleta que fosse, você sabe, apenas alguns quilômetros por hora mais rápida ou que produzisse um pouco mais de potência, para que eles pudessem sentir a impressão de ter, você sabe, a motocicleta mais rápida e potente. Não, eles decidiram fazer um tipo totalmente novo de motocicleta. Yoshida, que foi chefe de design da Hayabusa, afirmou isso. Ele disse que o conceito da primeira Hayabusa era criar um impacto original e dominante com aerodinâmica superior, além de ser a motocicleta esportiva mais potente. Eu o projetei com a intenção de chamar a atenção. Usando um design exclusivo de motocicleta, ela precisava ser a melhor motocicleta legal para uso rodoviário com o mais alto desempenho de bicicletas produzidas em massa. A Hayabusa era mais do que apenas um nome aleatório aplicado a uma máquina, porque parecia legal. Na verdade, não parece muito legal. Não é tão legal quanto o Fireblade. Pelo menos, o Peregrine Falcon ou Hayabusa é capaz de atingir velocidades de mais de 200 milhas por hora, principalmente por causa da aerodinâmica. O método da Suzuki para melhorar o desempenho de bicicletas esportivas por meio da aerodinâmica e, especificamente, do desenvolvimento de túneis de vento remonta à verdadeira Suzuki Katana. Veja que a bicicleta foi destronada como a motocicleta de produção mais rápida, mas não necessariamente por causa da aerodinâmica. Pelo contrário, era só que outras motocicletas eram mais potentes. Então, a Suzuki decidiu combinar os dois conceitos, com muito mais potência, mas agora com uma aerodinâmica inovadora. Agora, a forma geral da Hayabusa é o produto de extensos testes em túnel de vento com um piloto a bordo, e o objetivo era realmente estender a condução em alta velocidade. Sim, 0 a 60 e 0 a 100 eram importantes. Quero dizer, a Hayabusa conquistaria o recorde de 0 a 60 mais rápidos de qualquer veículo este ano. Além disso, é importante notar que a moto não tinha apenas potência de ponta, também gerou um torque incrível. Mas o objetivo principal era fazer uma bicicleta que pudesse percorrer cerca de 200 milhas por hora, da forma mais eficiente e estranha possível, com a maior segurança possível. Um piloto ressalta que a Hayabusa é tão rápida que faz com que pequenas curvas na rodovia pareçam curvas e ele não está errado.
E o Hayabusa não tem asas. Não me diga que uma superligeira não vai voar a 200 milhas por hora. Definitivamente vai voar para longe. Estou brincando. Eu sei que os winglets servem para manter a bicicleta aterrada, não para voar para longe. Apenas relaxe. A carroceria do Hayabusa era, e ainda é, realmente diferente de qualquer outra coisa, inspirado na teoria pelo Falcão Peregrino, mas na prática, seu formato é mais próximo ao de, digamos, uma locomotiva de alta velocidade. Quero dizer, imagine se um Falcão Peregrino tivesse a forma de um Hayabusa. Isso tornaria tudo ainda mais assustador. É útil entender a forma como os trens são projetados, especificamente trens destinados a transportar passageiros com segurança em velocidades incrivelmente altas e com estabilidade. Esses trens geralmente têm um design específico de cabeça alongada e, na verdade, especificamente com os trens japoneses, projetam a frente do trem para fins aerodinâmicos, de forma que grande parte da frente do trem nem possa ser usada por passageiros devido ao formato. O design dos trens de alta velocidade, não muito diferente do Hayabusa, foca em superfícies realmente lisas para reduzir o arrasto e reduzir a pressão. Os projetistas de motocicletas enfrentam muitos problemas diferentes dos projetistas de trens ou até mesmo de carros quando se trata de aerodinâmica. A 320 km por hora, há muito mais fatores do que apenas a força da atmosfera quando a máquina passa por ela de frente. Há coisas como ventos cruzados e movimento, o aumento de pressão em partes específicas da bicicleta e do piloto, o arrasto aerodinâmico e uma mistura louca de ondas e forças aéreas e sonoras após o ar contornar a motocicleta e o piloto. E se mistura com o escapamento e com a pressão proveniente do pneu traseiro, não é o mesmo que um único pedaço de material, como um carro. O fato de você, como piloto, fazer parte da equação aerodinâmica. É por isso que os pilotos de MotoGP geralmente são meio pequenos, porque podem se esconder facilmente na moto e eliminar o máximo de arrasto possível. Muitos desses fatores são comuns no design atual de bicicletas esportivas, porque a capacidade de atingir 150 ou 180 milhas por hora é muito comum. E o fato de termos motocicletas de 200 cavalos de potência que têm absolutamente zero aerodinâmica e que não cobrem o piloto é tão ridículo quando você realmente pensa sobre isso. Agora, com a Hayabusa, a principal inovação tem a ver com a forma bulbosa da carroceria. Era um design aerodinâmico de ponta, diferente de tudo que já existiu em uma motocicleta. Quero dizer, quando você olha para as motocicletas dos anos 90, especificamente, as motocicletas com as quais a Hayabusa estava tentando competir nesse segmento hiperesportivo, elas não são nada parecidas com a Hayabusa, têm uma aparência completamente diferente. Agora, grande parte da descoberta da aerodinâmica de duas rodas feita pela equipe da Suzuki ainda está presente hoje. Até mesmo a posição do piloto, com o assento e o tanque, permite que o piloto realmente se abaixe ainda mais e puxe as pernas para trás, fazendo com que o piloto se torne essencialmente uma espécie de unidade com a bicicleta, permitindo que o piloto e a motocicleta percorram o ar a 200 milhas por hora. Por mais que o motor seja importante, é a forma aerodinâmica que realmente se destaca da Hayabusa e é o que lhe permitiu ir além do mercado hiperesportivo e realmente criar seu próprio segmento, que é o que a Suzuki chamou de Ultimate Sport. Mas o formato geral da Hayabusa fez mais do que apenas tornar a moto mais rápida e mais utilizável em velocidades ridiculamente altas. Sua forma única a destacou de uma forma que poucas motocicletas já se destacaram em seu próprio mercado. Quando você vê uma Hayabusa, sabe que é uma Hayabusa. E esse visual se tornou sinônimo do status da bicicleta como tendo um desempenho meio sobrenatural. Os designers sabiam que a Hayabusa seria vista como bastante feia, e, de certa forma, isso foi intencional. Para todos vocês que ficam bravos quando dizem que a Hayabusa é meio feia, alegando que é apenas o epítome absoluto da beleza em duas rodas. 10 anos após o lançamento da Hayabusa, o principal designer responsável por seu visual, chamado Koji Oshiura, disse à MCN que o objetivo da aparência geral era criar um design um tanto grotesco. Essas são as palavras dele e que ele queria que isso criasse um forte impacto inicial. Você sabe, você deveria olhar para a Hayabusa e meio que apertar os olhos e dizer o que diabos? Mas seriam o desempenho e a natureza da própria moto como motocicleta que levariam esse design exclusivo para o futuro e a tornariam icônica. O design não seria nada, provavelmente um fracasso, honestamente, se não fosse combinado com o que a motocicleta em si era. Embora 200 milhas por hora alcançadas com estabilidade tivessem sido uma façanha por si só,
A Hayabusa também precisava ser uma motocicleta versátil para ser um grande sucesso e realmente levar a Suzuki ao futuro. Mas obter o tipo de potência necessária para atingir esses tipos de velocidade significava que eles precisavam ter um motor grande e antigo, 1.300 centímetros cúbicos para ser exato. Então, neste momento, simplesmente não havia uma maneira de tornar essa bicicleta tão leve quanto, digamos, uma bicicleta padrão. Na verdade, o peso especificamente equilibrado fazia parte da equação para atingir e manter altas velocidades. Então, a Suzuki foi encarregada de fazer com que esse foguete de 550 libras parecesse bastante leve, ágil e facilmente manobrável, tanto em baixas velocidades quanto nas curvas. De muitas maneiras, a Suzuki tinha um plano para fabricar uma moto esportiva que funcionasse bem, que era a GSX-R 750. Muito do DNA da Hayabusa vem direto dessa motocicleta icônica, desde a câmera dupla no cabeçote, motor de 16 válvulas refrigerado a líquido, 4 em linha transversal, usada como elemento estressado, até ter um chassi e um braço giratório ainda mais rígidos do que a 750, suspensão perfeitamente balanceada projetada para os diversos usos da Hayabusa, você sabe, firme o suficiente para praticamente qualquer pilotagem esportiva, que uma pessoa comum poderia usar, mas macio o suficiente para permanecer confortável durante os quilômetros de longa distância que seus ciclistas o usariam. Agora, tecnicamente falando, o motor Hayabusa realmente não era nada espetacular. Era simplesmente grande, maior do que qualquer moto esportiva anterior. A verdadeira genialidade não foi comprar um 4 em linha de 1.300 centímetros cúbicos para produzir 175 cavalos de potência, foi conseguir que um motor tão grande pudesse realmente ser usado em uma moto esportiva. Ele fez alguns novos recursos para diminuir o efeito dessa potência no chassi e no piloto, coisas como um contrabalançador acionado por engrenagem. Mas, na maioria das vezes, a Suzuki realmente não estava reinventando a roda com o motor. A simplicidade desse motor, porém, é o que acabaria por tornar a Hayabusa uma lenda. Além de se mostrar incrivelmente confiável e capaz de suportar sua própria energia, ele também se prestou muito bem à personalização. Para cada piloto que compra uma Hayabusa e a deixa totalmente em estoque, há outro piloto que compra uma e a personaliza completamente, desde esticar a distância entre eixos para uma estabilidade ainda melhor em alta velocidade, ou simplesmente porque acha que parece legal, sejamos sinceros, para jogar um turbo nele, porque, você sabe, 200 cavalos de potência não são suficientes, precisamos de 400 cavalos de potência. Sei que essas coisas parecem ridículas para a maioria dos pilotos, mas, como toda motocicleta excelente e altamente personalizável ao longo da história, a maioria é apenas para diversão, e não há nada de errado nisso. Criar uma motocicleta de desempenho recorde como a Hayabusa não vem sem consequências. Veja, a Hayabusa colocou todos os fabricantes que estavam envolvidos nesse segmento hiperesportivo, e a corrida para construir motocicletas mais potentes colocou esses fabricantes em desvantagem. Alerta de spoiler, todas eram empresas japonesas, e o resultado disso foram algumas outras motocicletas. A Honda tentou e não conseguiu fazer uma motocicleta mais rápida atualizando seu Blackbird com injeção de combustível e com Ram-Air, mas o Peregrine Falcon ainda era mais rápido que um Melro. Mas foi o próximo lançamento do ZX-12R que, segundo rumores, quebraria a barreira antes impensável de 200 milhas por hora. E foram os rumores dessa motocicleta que realmente começaram a levantar preocupações entre os políticos. A pergunta era: nossos filhos realmente precisam de veículos de duas rodas capazes de atingir 3 vezes o limite legal de velocidade em rodovias? Por mais que eu geralmente não seja a favor desse tipo de intervenção governamental em empresas privadas, você tem que admitir, é uma pergunta justa. Talvez em vez de perguntar como um fabricante pode fabricar uma motocicleta que pode percorrer mais de 200 milhas por hora, talvez seja melhor perguntar por que jovens de 16 anos podem andar de bicicleta legalmente em primeiro lugar. Mas isso é outra discussão. Então, houve conversas sobre a proibição da própria produção desses tipos de motocicletas e as empresas japonesas sabiam que precisavam relaxar nessa corrida para fabricar motocicletas mais potentes e mais rápidas. Então, eles criaram um acordo de cavalheiros, um compromisso de limitar a velocidade máxima de suas motocicletas a 300 km por hora, ou 186 milhas por hora, mas ninguém sabia sobre esse acordo de cavalheiros quando isso estava acontecendo. Então, o ZX-12R saiu, no papel, parecia que seria mais rápido. Todo mundo completou. E adivinha? 300 km por hora.